é que antes você tinha a internet dentro do contexto de marketing, sendo feita só por pequenas produtoras. Então, saiu de uma coisa pequena para um investimento milionário, sem o qual os grupos de comunicação não sobreviverão, vão perder muito terreno. E, em paralelo, a gente teve um movimento que antes a comunicação era do off para o on. Tudo que era criado para as grandes mídias era adaptado para o online. Isso era uma regra, infelizmente, até hoje. Ainda acontece muito em muitas agências, né? E os clientes ainda se apoiam muito no que foi criado pelo offline para adaptar para o online. E, na verdade, o que a gente tem hoje já de tendência é o online tendo mais desenvoltura e cabeça mais aberta, mais preparada para pensar para qualquer mídia, e aí ideias que foram concebidas por gente que veio do online começam a interferir em estratégias completas de comunicação, independente das mídias. Por que acontece? É interessante pensar como é que é o mindset, a linha de raciocínio de uma pessoa que tem formação das mídias tradicionais. Como é que é a cabeça dessa turma? É uma galera que cresceu e estudou com raciocínio linear. Então, é o filme de 30, é a página dupla, não é? É a página do jornal. Tem começo, tem meio, tem fim. Com sorte, 30 segundos. Começo, meio e fim. E quem nasceu na geração internet, ou quem começou a trabalhar com internet, exercitou um outro tipo de raciocínio, que é o raciocínio não linear. Então, na internet não tem começo, meio e fim. Quem dá o começo, existem várias opções de começo, e aí é o internauta, o consumidor, que diz qual é o começo, para onde ele vai, qual é o meio e qual é o fim, porque existem os hipertextos. Então, o texto começa aqui, pode ir para cima, para baixo, para o lado, pode voltar. Então, é um raciocínio não linear. Isso muda completamente o jeito de pensar a comunicação, né? E quem tem esse exercício, não estou dizendo que quem pensa em online é mais inteligente do que offline, não é isso. É só uma outra elasticidade, né, que tem o raciocínio de quem vem trabalhando com mídias interativas. No Festival de Cannes, a gente tem esse movimento que assim, os filmes são a grande categoria que alavanca o festival, é a última noite, a noite dos filmes, né? Só que de um tempo para cá, surgiu uma outra categoria que virou a vedete mesmo, porque uma é assim, a popular, agora a outra é a cool, que é a categoria Titanium, que é a categoria que integra todas as mídias e que tem como o carro-chefe, vamos dizer assim, a internet. Então, todas as grandes estratégias de comunicação no mundo, as mais criativas, passam por internet, tem na internet uma ferramenta fundamental, né? Então, o Titanium é outra categoria diferente de cyber que premia as grandes ideias, as ideias que vão revolucionar a propaganda e as ideias de comunicação integrada. E aí, o Titanium e cyber, hoje em dia o que acontece é que cyber, na realidade, quando você já tem a ideia de quem vai ganhar o cyber, você já tem um cheiro de quem vai ganhar o Titanium. Então, cyber virou, vamos dizer assim, a gostosa de Cannes. E aí, para quem trabalha com internet, também teve esse upgrade aí, né? Antes você tinha o carinha da internet, ele era considerado nerd, né? E hoje ele é o cara antenado. Antes, a internet era vista como uma mídia super limitada para criar, né? Criar para a internet significava fazer aqueles banners, os pop-ups, aquelas coisas chatas que todo mundo diz que não vê, que não clica. Só que hoje isso é muito diferente. Por que era limitado assim? Porque a gente tinha uma limitação tecnológica mesmo. A gente não tinha banda, não tinha infraestrutura tecnológica, não tinha a história do flash, poucas pessoas tinham flash instalado na máquina. Então, não dava para fazer um grande aproveitamento criativo, de modo que criar para a internet era uma bobagem, era uma coisa chata. E hoje, a internet virou todas as mídias numa só. Que é assim, com o consumidor do jeito que está hoje, sem tempo para propaganda, né, porque a gente tem cada vez mais coisa para fazer, cada vez mais compromissos, né, e cada vez menos tempo, a última coisa que a gente quer é ser impactado pelo que a gente não está afim de ver. Então, não adianta as marcas insistirem em falar só o que interessa a elas, elas precisam falar o que o consumidor quer ouvir também, né, senão elas vão passar desapercebidas. Então, dentro disso, a tendência é você gerar envolvimento, porque também não adianta você dar uma porrada no cara falar altíssimo uma vez, porque o cara não vai ouvir, entendeu? Ele vai ouvir, mas ele não vai absorver. Então, você tem que criar um envolvimento e dar relevância. E dentro disso entra serviços, entretenimento, comunidade, principalmente informação de produto. Bom, gente, então aí você pensa assim, putz, TV interativa, um negócio de transmissão ao vivo, chat, blog, Flickr, YouTube, ferrou. Eu trabalho com publicidade, achei que já sabia de tudo, mas agora mudou tudo, ferrou. E o que eu tenho a te dizer é que, assim, calma, que assim, tudo pode mudar, menos a coisa mais importante,
que é o valor da ideia. Então, se a ideia for boa, não precisa de mídia, esse negócio da internet vira só um detalhe. Então é isso, gente. Obrigada.